Bom dia a todos, né? Estamos aí de volta, né? Com boas e más notícias, né? As boas notícias aqui, graças a Deus, hoje são dia 16 de abril e nós estamos vivos, né? Essa é a boa notícia de hoje, né? As más notícias que a gente toma conhecimento, né? E a gente quer comentar hoje com vocês a respeito desse estado de pandemia, mas eu queria falar com vocês a respeito, na verdade, de algumas formas, né, de manter a ordem pública nesse estado de pandemia que nós estamos vivendo. E eu vou falar para vocês hoje sobre o estado de calamidade, vou tentar abordar o estado de defesa e apontar, na maioria, que é o que eu quero mais me prender, ao estado de sítio, né? São três medidas, né, três remédios, vamos dizer assim, remédios constitucionais previsto na Constituição de 1988, que dá ao presidente da República, né, as condições e as possibilidades de intervir quando o Estado está passando por algum tipo de calamidade, e nós vamos apontar aqui. Eu só queria dizer a você que a notícia boa, né, que nós estamos vivos, e isso é muito bom, mas a notícia ruim é que o STF, na verdade, ele rasgou a Constituição Federal, né? O STF, ele rasgou a Constituição Federal, né? Ele pegou a Constituição Federal e rasgou ela em diversos pedaços, né? E as decisões, né, tomadas aí pelo STF são decisões totalmente escapafúrdias, decisões que contrariam a Constituição, e basicamente nós estamos de mão atada diante das decisões tomadas pelo STF. Então o STF, mais uma vez, ele consegue rasgar a Constituição Federal, e nós, simplesmente, né, nós, cidadãos de bem, presidente da República, né, todos os demais poderes, eles estão de mão atada diante de 11 homens, né, que estão, na verdade, tentando controlar o destino desta nação. E eu digo para vocês o seguinte: não é possível nós aguentarmos mais esta situação, né? Não é possível que o Brasil permita que apenas o STF consiga dominar, controlar essas situações, né? Como dizia o grande jurista, né, que a gente tem lá, ele tá, a imagem dele, o nome dele, né, está lá no Congresso Nacional. Ele dizia o seguinte, que contra as decisões do judiciário, contra a toga, né, contra essas decisões espartafúrdias, não cabe outra alternativa a não ser a sociedade reagir. E a gente está querendo reagir, mas está complicado, né? A gente sabe muito bem que o estado de calamidade pública, né, que está inserido na Constituição, o estado de calamidade pública, ele basicamente ele só dá ao presidente da República, né, o direito de gastar além do teto, né? Existe uma meta, né? Existe um teto para ser gasto no orçamento da União, que no nosso caso aqui eram 124 bilhões, que era a meta fiscal que o governo deveria gastar, e no estado de calamidade é dado ao presidente da República o direito de gastar, né, além desse teto. E isso é interessante porque toda vez que o presidente gasta dinheiro além do teto, ele pode incidir no crime de responsabilidade fiscal, que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 65, né, que o presidente da República, se ele gastar o teto além do limite daquilo estipulado, ele pode incidir no crime de responsabilidade fiscal, e isso pode levar à sua cassação e ele ser impeachmentado, né? Lembrando a vocês, eu sempre gosto de falar algumas coisas aqui interessantes, né, e até para você poder entender que quando se fala em meta, é só lembrar da presidente Dilma. Uma vez ela tentou falar uma situação sobre meta, ela falou, nós não temos meta, mas quando nós alcançarmos a meta, nós vamos dobrar a meta, né? Não é à toa que ela foi cassada exatamente por abusar do crime de responsabilidade fiscal. As pessoas dizem que ela não fez nada, mas fez sim. Ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal, gastou além do que deveria gastar. Então, no estado de calamidade pública, né, o presidente da República,
o Congresso Nacional, né, é um trâmite muito serene, não é um trâmite demorado, uma vez que o estado de calamidade pública é uma necessidade de urgência que o presidente tem, que o governo, a União tem, de gastar, né, alguma coisa para conter a pandemia, para conter, no nosso caso, atualmente, essa Covid-19, né, para conter essa pandemia. Então, o presidente da República ele precisa tomar uma atitude enérgica e imediata de gastar além do teto estabelecido. Mas não é bem assim. O presidente da República ele tem que mandar para o Congresso Nacional, né, para a Câmara dos Deputados Federais, e lá esse projeto de lei chega na mão do presidente da Câmara dos Deputados, que no nosso caso aqui é o famoso Rodrigo Maia, com índice de aprovação lá em cima, 0,01% da população, né? E esse presidente da Câmara dos Deputados, ele indica, né, um relator. Esse relator faz basicamente um projeto de lei, né, conhecido como, por nós como PDL, né, um projeto de lei legislativo. Esse projeto de lei legislativo é levado para a CCJ, mas isso no nosso caso aqui no Brasil foi levado dia 18 de março e no dia 20 já estava aprovado até pelo Senado Federal. É levado à CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela na verdade toma uma atitude e verifica a constitucionalidade daquele projeto de lei. Em seguida é votado pelos parlamentares. Após a aprovação, né, com a sua maioria absoluta, é levado para o Senado Federal, e o Senado Federal, né, ele aprova essa medida, e o presidente da República imediatamente, né, basicamente ele mandou no dia 18 de março, dia 20, o Senado já tinha aprovado, né, o estado de calamidade pública. Então, o estado de calamidade pública, ele não tem muito o que fazer, a não ser que o presidente da República ele tenha cuidado, né, com a redação que está no decreto legislativo, uma vez que muitas coisas que fogem ao decreto legislativo, às vezes são embutidas no decreto legislativo, e é preciso que a equipe jurídica do presidente da República ela tenha o cuidado de verificar se está tudo de acordo com os dizeres constitucionais. Então, estado de calamidade pública basicamente é esse. O estado de defesa, eu não quero me prender muito ao estado de defesa, que está no artigo 136 da Constituição Federal, e como sempre eu gosto de ler o que está escrito na Constituição, até para você também ter possibilidade de argumentar. O caput do 136 diz assim: o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República, né, e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar prontamente e restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional atingido por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, o estado de defesa, resumidamente aqui, porque a gente também aqui nesse canal, a gente não trata aqui de ficar dando aula de direito constitucional, apenas estamos fazendo alguns esclarecimentos sobre a nossa Constituição. E aí, se você quer aprender mais um pouquinho, é bom você também se aprofundar nos estudos aí, que a gente vai colocando aqui os áudios, os vídeos, para você também ir aprendendo aos pouquinhos, né? Então, claramente, o estado de defesa, ele se limita a locais restritos, né? Então, por exemplo, pode acontecer que num determinado estado brasileiro nós tivemos aí Brumadinho, né? Brumadinho foi uma situação absurda, né? Causada por não um fato da natureza, mas basicamente por um fato causado por uma empresa, e essa empresa, por não tomar as devidas providências, causou a morte aí de mais de 300 pessoas lá em Minas Gerais. Então, houve ali, né, uma comoção nacional também naquele lugar. Então, ali pode ser decretado o estado de defesa, exatamente porque ali houve uma calamidade, né, restrita àquele lugar determinado. Então, é possível estabelecer um estado de defesa, mas para lugares determinados, não pode ser na esfera nacional, tá bom? O estado de defesa, ele tem algumas características, né? No estado de defesa,
o artigo, né, 136 e o parágrafo 1º, inciso 1, ele diz que há restrições de direito. Então, no estado de defesa, o presidente da República, né, aquele que decreta o estado de defesa, ele impõe à sociedade algumas limitações. E quais são essas limitações, né? A Constituição, ela fala de 3. Primeira, restrições ao direito de reunião, ainda que exercida por meio de associações. Então, não pode ter reunião no estado de defesa. Reuniões, seja ela religiosa, seja ela política, não pode haver esses tipos de reuniões, né? Sigilo de correspondência. Então, no estado de defesa, após a sua decretação, tá bom? Após a sua decretação. A diferença do estado de calamidade para o estado de defesa, rapidamente aqui, é que no estado de calamidade, o presidente tem que mandar primeiro para o Congresso Nacional e depois de aprovado pelo Senado, o presidente pode decretar o estado de calamidade. No estado de defesa, ele pode decretar o estado de defesa imediatamente, mas ele tem 24 horas para mandar para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem 10 dias para aprovar ou reprovar o estado de defesa. Se o Congresso reprovar o estado de defesa, cessa-se todas essas restrições que estão no artigo 136, tá ok? Esse decreto ele é por 30 dias e ele pode ser renovado por mais 30 dias. Daí acabou, tá bom? Então, somente após essas 24 horas, o presidente pode decretar, repetindo aqui novamente, em 24 horas o estado de defesa, tá? Mas o Congresso Nacional tem 10 dias para aprovar e o presidente implantar o estado de defesa naquelas áreas restritas, como eu acabei de falar com vocês. Outra coisa importante é que o estado de defesa é somente 30 dias, renovado por mais 30 dias. Então, dá-lhe o direito também da quebra do sigilo das correspondências. Então, no estado de defesa, pode pegar as cartas e abrir e ver o que está escrito ali. Dá-se o direito, né, no nosso caso mais moderno hoje, de mexer-se em e-mail, de mexer-se em WhatsApp, nas redes sociais. Então, toma cuidado aí. A última área é o sigilo da comunicação telegráfica e telefônica, como eu acabei de falar. Dá o direito, com a implantação do estado de defesa, que o poder público, né, que foi outorgado pelo Congresso Nacional ao Executivo, de também a quebra do sigilo telefônico, tá bom? Então, isso é uma observação. Mas o que eu queria me prender mesmo era o estado de sítio, que está no artigo 137 da Constituição Federal. E aí que eu digo que o STF, ele rasgou a Constituição. Ele rasgou a Constituição. Olha, ele rasgou a Constituição. Por que ele rasgou a Constituição? Porque o artigo 137, ele diz assim: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Mas olha só, as duas situações para a decretação do estado de sítio, ela é diferente do estado de defesa. Olha o que diz os incisos 1 e 2. Quando pode ser decretado o estado de sítio? Quando houver uma comoção grave de repercussão nacional, já não é mais restrita a um local, como é o estado de defesa, é de repercussão nacional, ou seja, todo o estado brasileiro, todo o território, uma comoção nacional, tá? Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. Então, por exemplo, o presidente da República, ele acha que aquela situação que está acontecendo, por exemplo, uma rebelião no presídio, ou uma rebelião em algum estado, né? Ele acha que aquilo ali pode ser resolvido com o estado de defesa. Mas ele verifica que o estado de defesa não foi o elemento prático para conter aquele tipo de situação. O que ele faz então? Ele decreta, né, o estado de sítio, né? E aí no estado de sítio, o que acontece? Os prazos são maiores, né? Mas novamente, né, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, né?
de forma absoluta, né, a maioria absoluta dos congressistas tem que aprovar o estado de sítio. Por que tem que ser aprovado o estado de sítio? Porque no estado de calamidade e no estado de defesa e no estado de sítio, as instituições, seja ela legislativa, executiva e judiciária, elas não são interrompidas. O trabalho dessas instituições não são interrompidos, não é vedado, não é proibido o funcionamento, porque pode ser que no estado de calamidade, no estado de defesa ou no estado de sítio haja arbitrariedades, né? Haja o cometimento de arbitrariedade. E aí, quem é que vai defender o cidadão quanto a essa arbitrariedade, né? Se o Congresso não se manifesta, se o Executivo não analisa aquela sua medida, então quem é que tem que socorrer? O Judiciário. Então as instituições, elas continuarão funcionando, elas continuarão atuando normalmente no estado de calamidade, no estado de defesa e no estado de sítio. Por que eu digo para vocês que o STF rasgou a Constituição Federal? Exatamente pelo que está escrito no que eu vou ler para vocês aqui. Ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. Inciso 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O inciso 2 a gente descarta, porque nós não estamos passando pelo inciso 2. Nós já passamos, né? 1939 a 1945, nós passamos por esse estado de sítio, mas nós não estamos passando por um período de guerra, mas nós estamos passando pelo período de pandemias. Essa pandemia, ela é uma questão, né, há uma comoção nacional. A sociedade, ela está com medo, as pessoas não estão indo trabalhar, não é só porque elas não querem trabalhar, elas estão com medo da morte. E existe uma coisa que todo mundo tem medo, né? Todo mundo diz que quer ir, que a morte é para todos, mas ninguém quer morrer, né? A morte é para todos, mas ninguém quer morrer. Existe uma coisa muito interessante, que é a morte. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque falar de morte não é coisa boa, não. O presidente da República, parágrafo único, o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinados no pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por a maioria absoluta. Então, no estado de defesa, eu falei para vocês que a decretação é por 30 dias e renovado por mais 30 dias, havendo necessidade. No estado de sítio, não. É decretado por 30 dias e 30 dias e 30 dias e ponto, ou seja, até durar aquela situação, aquele estado que nós estamos passando. O presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele optou em decretar, no primeiro momento, o estado de calamidade. E ele está correto, ele está certíssimo, porque com os políticos que nós temos aí, se ele vai direto para o estado de sítio, provavelmente eles iam reprovar. Se ele vai para o estado de defesa, provavelmente eles iam reprovar, né? Mas ele foi muito inteligente, porque ele entrou com a medida, né, concernente ao estado de calamidade, exatamente para se proteger. Se proteger por quê? Se proteger de uma possibilidade de cair no artigo 65 da Lei 7.257, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, melhor dizendo, e aí ser, depois de passado o estado de calamidade, ele entrar em calamidade, né, porque eles vão tentar cassar o mandato do presidente da República. Então, o presidente da República, ele fez correto. Vamos tomar as medidas paulatinas, é o que o ministro e o presidente também já falou. Nessa pandemia, nós temos que dar o remédio certo. O remédio não pode ser um remédio pior do que a doença. O presidente costuma falar isso, né? Basicamente, se você tem uma febre e ela está uma febre ali pequena, você dá uma dipirona, um remédiozinho aí, e aquela febre vai embora, porque era só um resfriado. Se você tem uma pneumonia, aí já é um antibiótico, né, que vai durar aí uns 10 dias. Mas se você tem uma tuberculose, aí já são remédios que vão durar 6 meses. Então, cada remédio, ele tem um tempo de duração e tem a sua aplicabilidade. Por que a gente também não utiliza isso nas medidas cabíveis? Então, o presidente fez certo em colocar em primeiro lugar a medida, o estado de calamidade pública, até mesmo para ter o direito de gastar o dinheiro e comprar os insumos, ajudar os estados, ajudar a população, como nós estamos vendo aí, a participação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos bancos particulares, ajudando a população nesse momento de crise, sobreviver.
Mas por que então, doutor Elvis, o senhor está falando que o STF rasgou a Constituição? Porque não foi decretado o estado de sítio no Brasil. Ainda não foi decretado o estado de sítio. E o STF decidiu ontem que os governadores e os prefeitos de cada cidade do Brasil têm o direito de tomar qualquer tipo de decisão referente à pandemia. Olha que absurdo, né? Eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores que aqui na nossa cidade, né, em São João de Meriti, e outras cidades aí, Macaé, por exemplo, as pessoas não têm o direito de ir e vir, nem andando e nem de carro. A cidade está sitiada. Você não pode entrar na cidade sem demonstrar um documento que você mora naquele local. Isso não é estado de calamidade. Isso é estado de sítio e não foi decretado o estado de sítio. Então esses prefeitos e esses governadores estão incidindo num crime gravíssimo e que é possível e é passível dos vereadores das cidades também impeachmentar esses governadores e também esses prefeitos dessas cidades. Olha bem o que diz o artigo 137 e seus incisos referente às restrições. Por exemplo, eu vou falar basicamente agora do artigo 139, porque é o 139 que traz quais são as restrições que são colocadas no estado de sítio. Olha a redação do caput do 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, no estado de sítio. Não é o que nós temos hoje. Nós não estamos no estado de sítio. Então, se estivéssemos no estado de sítio, poderia ser decretado as seguintes medidas que estão nos incisos do artigo 139, e eu faço questão de ler para vocês. 1. Obrigação de permanência em local determinado. Estamos em estado de sítio? E por que eu tenho que permanecer em Macaé? Por que eu tenho que permanecer preso em algumas cidades aí do Brasil? Por que eu não posso me locomover? Nós não estamos em estado de sítio. A pessoa tem o direito de ir e vir enquanto não for implantado o estado de sítio no Brasil. Não pode o prefeitozinho da cidade e o governador querer ir contra a Constituição. Mas o STF, ele rasgou este inciso. Ele rasgou a Constituição. O inciso 2, ele diz assim: detenção de ofício não destinado, detenção em edifício não destinado a acusados e condenados por crimes comuns. Então, no estado de sítio, até o bem que a pessoa tem, ele pode ser apreendido pelo governo federal e esse bem que a pessoa tem ser utilizado. Claro que depois vai ter as contraprestações. O Estado terá que ressarcir financeiramente aquela pessoa. Terceiro, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações e prestações de informações, à liberdade de imprensa. Olha aí, a imprensa que gosta de atacar o presidente da República, a imprensa que gosta de fazer só perguntas para provocar o caos, para provocar a calamidade, para provocar o medo. Olha aí, a imprensa poderia ter o seu papel restrito se o presidente decreta o estado de sítio aqui no Brasil. Radiodifusão e televisão de forma da lei. Então, as televisões poderiam ter só propaganda do Estado. Sabe onde acontece isso aqui? Na China. As televisões não são públicas. As televisões são do poder público, são do poder militar, do comunismo. Eles só fazem propaganda daquilo que lhes interessa. Por isso que quando criticaram o deputado Eduardo Bolsonaro, criticaram o deputado porque ele disse que da China que veio esse vírus. Ué, e da onde veio? Veio da tua casa, ô cidadão? Veio aí do STF? Não. O vírus, ele é chinês. Inclusive está escrito embaixo do vírus, made in China. O vírus é chinês. Veio de lá esse vírus, como outros que já vieram. Então o deputado e outros têm razão em dizer que o vírus, ele é chinês, né? Então não há nenhum erro nisso aí. Quarto lugar, suspensão à liberdade de reunião. Quinto, busca e apreensão do domicílio. Pode entrar, detalhe, hoje a busca e apreensão do domicílio pode acontecer com a permissão e autorização do Poder Judiciário e no horário restrito, que são o horário entre 6 da manhã e 6 da noite, e 18 da noite. No estado de sítio não, a qualquer momento
pode haver a intervenção, entrar na sua casa, né, entrar no seu domicílio e buscar um computador, um telefone, alguma coisa, um livro, uma carta e aprender. Então, olha a diferença do estado de calamidade para o estado de sítio. Os governadores, os prefeitos não têm o direito de impedir as pessoas de se locomover, não têm o direito de impedir as pessoas de participar de algum tipo de ato, desde que respeitando todos os parâmetros estabelecidos pela OMS, como diz o presidente, né? E pelo Ministério da Saúde. Mas o que está acontecendo? O STF, que ele fez ontem, ele decretou que os governadores e os prefeitos podem sim fazer o que bem quiserem entender. O STF novamente, ele rasgou a Constituição Federal. E por último, mas não menos importante, intervenção nas empresas de serviço público. E sétimo, requisição de bens. A esquerda que tanto gosta, né, daquela situação onde se preserva aí as pessoas que têm os seus bens, né, taxar as grandes fortunas, né? Por que não pede o estado de sítio? No estado de sítio, olha, inciso 7 do artigo 139, requisição de bens. No estado de sítio, as grandes fortunas poderão ser requisitadas para ajudar a combater as pandemias, que já está uma comoção nacional, né? Por que os esquerda e os políticos da esquerda não tomam uma atitude de coragem e peçam para que o presidente emita uma nota, né, mandando decretar o estado de sítio, até mesmo para pegar os bens dos milionários desse país e ajudar ao combate das pandemias? Sabe por quê que eles não pedem? Porque na verdade a maioria deles, tanto da esquerda quanto da direita, a maioria dos políticos, eles estão milionários com dinheiro do povo, com o dinheiro do trabalho do povo. Não é possível você não acreditar nisso. Então, nós não estamos no estado de sítio. O estado que nós estamos é o estado de calamidade pública. Eu espero ter contribuído com você, com o seu conhecimento, com a sua decisão de acreditar que é possível a gente mudar este país. Se inscreva no nosso canal, toque o sininho, né? Faça a sua participação, que daqui a pouco nós vamos estar enviando mais um vídeo para você. Um forte abraço a todos.